Olá, boa tarde. Com licença, deixe-nos entrar aí na sua casa para começarmos mais um programa. Estou começando o programa com toda essa educação, porque hoje é dia da gentileza. Então, o dia da gentileza deveria ser todos os dias, né? Mas já que hoje a gente escolhe esse dia para comemorar e para lembrar desse fato, vamos tentar ser mais gentil do que nos dias normais, né? Gente, no nosso programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que é muito interessante. Sabe aquelas coisas que você não sabe explicar? Mas eu sempre tive vontade de ter um irmão gêmeo. Pois é, mas não sou gêmeo. Tenho um irmão, mas não sou gêmeo. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Gêmeos são dois ou mais irmãos que nascem de uma mesma gestação. Eles podem ser idênticos ou não, né? Tem muitos gêmeos que não se parecem em nada. Atualmente no Brasil, nascem por ano 51 mil múltiplos, que podem ser gêmeos, trigêmeos ou quadrigêmeos. E esse número inclui também aqueles raros casos de gestações com mais de 4 bebês. Irmãos gêmeos, sejam idênticos ou não, eles possuem uma relação geralmente mais forte do que irmãos comuns, né? E passam por situações que podem gerar problemas futuros, como, por exemplo, aquela generalização da personalidade e aquela comparação que é inevitável. Mas, gente, não é porque eles são iguais fisicamente ou muito parecidos e dividiram o mesmo espaço durante a gestação que são necessariamente pessoas idênticas, né? Cada um tem o seu jeito de ser, cada um merece ter a sua individualidade respeitada. E hoje no seu programa a gente vai ver como é essa relação por diferentes pontos de vista. A gente vai receber uma psicóloga que vai explicar pra gente todo esse aspecto dos gêmeos na família, uma estudante que tem uma irmã gêmea e vive essa experiência diariamente, e a mãe de gêmeos também. Então a gente vai ver por várias facetas aí da família como funciona, como é o funcionamento familiar de tudo isso. E tem a nossa enquete. Você acha que os gêmeos devem ser tratados iguais? Eu já comecei dizendo que não, né? Mas se você discorda de mim, fique à vontade. facebook.com/seuprograma, o nosso Twitter é o @seuprograma e a gente está esperando a sua participação. Como sempre, ela é fundamental para que esse programa aconteça, tá bom? Estou esperando aí a sua participação. Vamos lá para o jornalismo, sempre nos mantendo atualizados de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Boa tarde, Bianca Oliveira, seja bem-vinda mais uma vez. Eu estou sendo muito gentil hoje, porque é um poço de gentileza. Porque hoje é dia... mais gentil que eu conheci na vida é Wagner Cantori. Oi? Você também está tentando ser gentil comigo. Com você também, Wagner. Muito obrigado, Bianca Oliveira. Você também é de uma gentileza incrível. Mas olha, tirando esse estereótipo que a gente está fazendo aqui, é muito importante a gente se lembrar da gentileza, né? Como falta hoje em dia? Falta ou não falta? Não, com certeza falta. E você começou o programa dizendo que a gente pode até ser mais gentil nesse dia que a gente está celebrando e tudo. Eu acho que a gente deve ser gentil todos os dias. Isso acontece quando a gente dá licença para alguém, quando a gente ajuda um idoso, quando a gente é cordial com alguém na rua. Acho que E assim, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso, mas gentileza gera gentileza. É uma coisa que contagia, né, Wagner? Claro. É contagiante, igual aquela propaganda que você gravou aqui na Novo Tempo. Só que é do sorriso, né, que você gravou. Exatamente. Que é contagiante. Olha Mas só, é isso. Wagner. Hoje é dia da gentileza e vamos ser mais gentis ainda, né? Exatamente. A comemoração é hoje, como a gente está colocando aqui, mas é bom sempre lembrar que todo dia é dia de ceder lugar para um idoso, assim como a gente comentou, de dar preferência para alguém no trânsito, de abrir a porta do elevador para um vizinho, não é? São alguns exemplos básicos e práticos aí para você. A gentileza precisa estar no nosso dia a dia, sim, nas coisas, eu diria até mais simples da vida. É isso que defende a Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Essa organização é a representação aqui no Brasil do movimento mundial pela gentileza, criado no Japão, isso em 1996, a partir de pesquisas científicas que dizem que a gentileza faz bem também a quem é gentil. Olha só que legal. Então fica aí a dica para você que acompanha o seu programa, o dia de hoje, o dia da gentileza. Wagner, eu comentei aqui a frase gentileza gera gentileza. Essa frase, ela surgiu de uma pessoa, uma figura muito interessante, um andarilho ali do Rio de Janeiro. Ele era chamado de Profeta Gentileza. A história dele é muito curiosa,
porque ele abandonou tudo na vida, era uma pessoa muito bem-sucedida, de repente aconteceu um acidente em Niterói, ele ficou comovido, vendeu tudo e começou a andar pelas ruas, pregando gentileza, a paz e o amor. E ali no Rio de Janeiro, curioso, quem passou ali no viaduto do Caju, nas várias pilastras que tem ali, 56 pilastras, se eu não me engano, tem a marca dele ali, frases que ele escreveu, o Profeta Gentileza, ele morreu em 96, né, aos 79 anos, e ele escrevia frases ali muito interessantes sobre paz, sobre amor, e o mais curioso é que essas frases, elas estavam numa altura que a pessoa que passava de ônibus, ela conseguia enxergar. Eu achei isso muito curioso. É fantástico essa história. Hoje surgiram aí, depois que o Profeta Gentileza morreu, teve uma praça dedicada ao seu nome, uma homenagem, e também um projeto muito legal ali no Rio, chamado Rio com Gentileza, que foi um projeto para tentar tirar as pichações ali das pilastras, porque né, começaram a depredar, enfim, começaram a estragar ali o movimento urbano que ele começou, e esse projeto começou a resgatar, restaurar aí, então, essas frases do Profeta Gentileza. E ele ficou conhecido nacionalmente até por uma música que esqueci o nome da cantora popular brasileira. Ela canta uma música sobre ele. A Marisa Monte canta Legal. uma música sobre o poeta gentileza, o profeta gentileza. Poeta gentileza, E é isso muito aí. interessante. Eu acho que essa história da gentileza, inclusive, sabe, Bianca, a gente pode ressaltar, viu, Leilane? Quando você tiver que falar com a gente no ponto, vamos usar da gentileza. Para quem não sabe, gente, a Leilane falou pro Wagner cantar a música. Pois é, a Bianca me entende, ela mandou eu cantar aqui, sabe que eu canto pessimamente. E cantores aqui no estúdio, que daqui a pouco a gente vai receber Edson Valentim aí, do Solanza. Já pensou, Leilane, como você é? Gentileza para você hoje, viu? Que coisa. Agora, Wagner, Oi. Falando de gentileza, eu tenho uma notícia que não é muito gentil, Não é viu? muito gentil, né? Não. Olha só, o Supremo Tribunal Federal julga hoje os chamados embargos declaratórios, ou embargos de declaração. Nessa fase, o tribunal vai decidir se parte dos condenados deve começar a cumprir imediatamente as penas de prisão e prestação de serviços. Aliás, agora há pouquinho, agora à tarde, por volta das 3h30, o STF determinou o cumprimento imediato da pena do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. No julgamento, o STF vai avaliar também, em todo esse processo, a situação de condenados que não recorreram e o caso também de quem não tinha direito aos embargos infringentes, mas protocolou esse benefício ou essa tentativa aí mesmo assim. Bom, o interessante é que em plena semana de proclamação da República, agora quinta-feira é feriado nacional, a gente ainda... sexta-feira, dia 15, a gente ainda está discutindo sobre o mensalão, que não vai terminar esse ano. Lembrando disso, o ano que vem a gente ainda vai falar de mensalão. Ontem, um procurador-geral da República, Rodrigo Janot, recém-possado, agora esse ano ao cargo, ele quis imediatamente a prisão de 23 dos 25 réus ali do mensalão. Por isso, mais essa etapa, então, no mensalão, todo esse processo, toda essa discussão. Agora, o que é interessante é que ali no mensalão, um julgamento essencialmente político, existe um núcleo político muito forte, só que meio que a gente está ficando vacinado de que essas pessoas, os políticos, eles não vão cumprir pena. Pelo menos nenhum está cumprindo até agora, como José Dirceu e outros tantos, José Genuíno e etc. E as pessoas ligadas ao marketing, à publicidade, as pessoas que não estão ligadas à política estão sendo julgadas e condenadas, e agora até um teve a prisão decretada. Ou seja, parece que o núcleo político não vai se safar dessa, Wagner. A gente não pode afirmar isso, mas parece que o caminho está sendo esse. Ô Bianca, só fazendo um resgate aqui, em qual ano que estourou essa bomba do mensalão? Era do governo Lula? Foi o segundo mandato do Lula, né? Foi sim. Em 2005, isso começou a ser discutido, o processo levantado. Em 2006, Roberto Jefferson já começou com as denúncias e tudo mais. E desde esse ano até agora, isso foi levantado. O ano passado foi, de fato, o julgamento do mensalão. Um relatório, imagina, de mais de 56 mil páginas. Isso foi estudado.
e agora ainda está sendo discutido. Isso porque alguns políticos e defesa desses políticos e outras pessoas envolvidas também estão recorrendo a vários recursos. Então julga-se, mas eles, não, isso aqui não está certo, então tem que julgar de novo ou tem que rever de novo. Isso é um processo bem demorado, Wagner. É complicado uma situação que aconteceu em 2005, né? A gente está em 2013, mas isso vai para 2014 e a situação é bastante tensa. Mas, enfim. Bianca, eu queria falar sobre o tufão nas Filipinas. Nosso tempo está quase indo embora, mas eu queria ainda falar sobre o tufão nas Filipinas. A gente tem atualizações hoje, inclusive, né? Temos sim, Wagner. É o seguinte, ontem a gente já comentou até aqui no seu programa de que o presidente das Filipinas decretou ali estado de calamidade, estado de emergência profunda. Hoje, o governo ele começou a trabalhar ali com aquelas grandes valas para enterrar as pessoas, né? São os enterros comunitários. Que a gente conversou ontem, Exatamente. inclusive. Exatamente. Isso já começou a ser feito hoje, porque as pessoas mortas ainda estavam nas ruas ali, das ilhas e tudo mais. Isso já estava gerando alguns problemas. O fedor era muito, muito grande, as pessoas não estavam suportando, então está ficando complicado. Então essas pessoas já começaram a ser enterradas. E uma coisa que aconteceu hoje também foram que vários tiros forçaram o cancelamento de um enterro coletivo em Tacloban, uma das cidades ali filipinas mais afetadas pela passagem do tufão Haiyan. Autoridades locais e organizações religiosas também começaram a cavar valas, assim como eu disse, para enterrar os mortos e prevenir o surto de doenças e epidemias ali na cidade. O cheiro dos corpos em decomposição se tornou algo insuportável para as pessoas que vivem ali na região. A dificuldade em identificar os mortos também levou o governo a realizar esses enterros coletivos. A passagem de uma tempestade, ainda para complicar a situação, uma tempestade tropical chamada Zoraida, levou mais chuva a Tacloban e aumentou ali as enchentes em várias áreas da cidade. A gente pode acompanhar um pouquinho nas imagens. Milhares de pessoas necessitam com urgência de mantimentos, de água, de outros utensílios como cobertores, por exemplo. Hoje chegou a ajuda da França e também da Coreia do Sul, os Estados Unidos também mandando várias coisas para lá, pessoas para ajudar, e os países enviaram equipes para tratar dos feridos. Inclusive, a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, também, os grupos lá da ADRA estão lá para ajudar, para dar uma assistência para essas pessoas necessitadas. E a gente, mesmo distante, pode ajudar, né, Wagner? Basta acessar adra.org, lá você tem todas as informações de como você pode ajudar as vítimas das Filipinas. Inclusive, uma conta bancária aberta exclusiva para ajudar as vítimas dessa catástrofe nas Filipinas. Está aí no seu vídeo, inclusive, agência, banco, para você poder ajudar essas pessoas. É o Banco Bradesco e tem o número da conta aí. E também nesse site você pode ter todas as informações, inclusive o número da conta, adrabrasil.org. Exatamente. adra.org ou adra.org.br, não tem problema, você pode entrar lá, o site vai ir direto. E, inclusive, a gente vai ter o seu programa bastante especial na terça-feira, falando especificamente sobre o caso desse tufão nas Filipinas. O Departamento de Jornalismo está preparando um material e a gente vai estar junto aqui no seu programa, trazendo informação muito interessante para você sobre esse caso do tufão nas Filipinas. Será que a gente pode ser atingido por uma catástrofe natural como essa? Um furacão. Exatamente. Estamos preparados para isso aqui no Brasil e como poder ajudar mais especificamente o pessoal lá nas Filipinas. Não perca terça-feira, dia 19. Bianca, obrigado. Um abraço para você e até amanhã. Até amanhã, Wagner. Você é muito gentil, tá? Você Gosto também, muito de Bianca. Você também. Você é muito gentil de verdade mesmo. Você um também. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais informações atuais às 7 horas da noite ao vivo no NT Vale, tá bom? Intervalinho rápido, hoje é quarta-feira, então é dia de Lugar de Paz. A gente vai ter o pastor Fred Branco com a gente e ele vai interceder, orar por nós. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre esse nosso assunto de hoje, os gêmeos. Como é que fica essa dinâmica? Tem gêmeos aí na sua família? Conhece alguém? Vai contando pra gente como é essa dinâmica, que a gente vai conversar logo depois do intervalo. Mas antes, tenho certeza que você deve estar aí curioso para saber
quem levou para casa o CD do Solanza, que a gente conversou ontem, né? Eu hoje vou receber mais um integrante aqui do Solanza, o Edson Valentim. Vem pra cá, Edson Valentim, que a gente conhece carinhosamente como Negão. Você é mais famoso do que qualquer apresentador aqui da Novo Tempo, participa de todos os programas, né, Negão? Isso, a gentileza sua. Boa, boa. Fala pra mim, ontem a gente tinha lançado um desafio, né? Pra quem ia levar pra casa o CD do Solanza. Qual era o desafio de ontem mesmo? O desafio eram quantos anos o Solanza existia? Solanza. Ministério Solanza há quanto tempo? Quanto tempo existe o Ministério Solanza? São 49 anos de Ministério Solanza. 49 anos, então não é com a mesma, com os mesmos integrantes, né? Senão vai falar que você está muito bem conservado. Nós, na verdade, estamos aqui representando hoje vários levitas que já passaram também por esse ministério e estamos aqui atualmente com esse CD novo e essa nova formação do Solanza. É uma formação nova, vocês não estavam cantando juntos antes da gravação desse CD ou já estavam? Então, eu tenho 3 meses de Solanza, né? Então, e os outros dois? Os outros 2 componentes, o Ralph ele já tem 16 anos já de Solanza, o Marlos eu acho que 6 a 8 anos. E eu que sou o novato. O novato aí da Legal, turma. Tá joia. Agora, é o seguinte, você que não ganhou, a gente tá muito gente boa, a produção do seu programa essa semana, porque eu já daqui a pouco falo quem ganhou, viu? Mas você que não ganhou e vai ficar triste daqui a pouco, tô fazendo suspense, calma, tem mais um desafio, de repente, amanhã você pode levar para casa o CD do Vocal Solanza, Trio Solanza, como é que eu falo? Solanza. Deixa eu falar aqui quem ganhou, deixa eu achar aqui na minha ficha quem ganhou. Natasha Almeida. Obrigado, Natasha, pela sua participação. Manda pra gente pelo Twitter, no inbox, o seu endereço. Você ganhou pelo Instagram, mas entra lá no nosso Twitter, @seuprograma, manda lá numa DM o seu endereço completo pra gente mandar o CD com todo o nosso carinho aí pra você, tá bom? Então, amanhã tem desafio pra quem não conseguiu ganhar hoje. Qual é o desafio? O desafio de amanhã é o seguinte, nós queremos saber qual é o nome do fundador do Solanza. Muita história do Solanza aqui nessa semana. Qual o nome do fundador do Solanza? Se você acertar, tá concorrendo ao CD que a gente sorteia amanhã. Posso dar uma dica? Pode. Então, o fundador do Solanza, ele é pai do Ricardo Martins, que é o diretor musical Ricardo Martins, diretor do Quarteto Arautos do Rei. Tá, olha. Agora ficou fácil, hein? Ficou muito fácil. Só dá uma gugadinha rápida aí você chega lá. Valeu, Edson. Obrigado, viu? Sucesso aí. Gente, intervalo, a gente volta já, você não sai daí porque o seu programa tá cheio de coisas pra gente conversar. Gêmeos é o nosso tema de hoje. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.